Mas eu creio que Deus tem mais para nós hoje, amém? Para falar os nossos corações. Quero começar esse tempo de reflexão fazendo uma pergunta para vocês. E a pergunta é a seguinte: seria possível estarmos tão perto de Deus e da sua vontade e ao mesmo tempo distantes de receber e experimentar essa vida? Seria possível nós estarmos tão perto de Deus e ao mesmo tempo tão longe ou tão distantes de vivermos de fato aquilo que Ele tem para a nossa vida? Eu quero responder essa pergunta contando algumas histórias para vocês, histórias bíblicas, situações, passagens onde nós vemos essa dinâmica de sim, como é possível nós estarmos perto de Deus e ao mesmo tempo tão longe dele. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero me colocar diante do Senhor, meu coração e o coração dos meus irmãos, porque nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Nós precisamos ser ministrados pelo céu, porque nós precisamos de alimento para a nossa alma, Senhor. E eu oro em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos ensine nessa noite, comunica estas verdades espirituais ao nosso coração, Deus. E se há algum conhecimento que se levanta contra a Tua verdade, Senhor, eu declaro que caia em nome de Jesus, que só prevaleça neste lugar a Tua voz, a Tua direção, o Teu ensino sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu tenho falado nas últimas semanas a respeito da importância de nós termos um encontro real com Cristo. Amém, queridos? Mais do que entrar para uma igreja, a nossa oração é para que você entre no reino de Deus. Tenho falado a respeito de nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, importa que a gente nasça de novo, porque aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não entrará no meu reino. A nossa oração tem sido essa, nesse lugar, para as pessoas que passem por aqui, as pessoas que permaneçam aqui ou passem por nós, que essas pessoas tenham aqui a oportunidade de ter um encontro real, genuíno com Jesus Cristo, porque Ele é o motivo, Ele é a razão, é onde tudo começa. Amém, queridos? Cristianismo sem Cristo não faz sentido. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. Então tudo começa com Jesus. A vida cristã só fará sentido se a vida de Cristo estiver em nós. Por isso nós aqui pregamos, por isso aqui nós ensinamos, e por isso nós aqui oramos para que vocês nasçam de novo, verdadeiramente, para que vocês tenham muito mais do que uma experiência religiosa, que vocês tenham a vida de Deus em vocês, porque é isso que vai fazer total diferença. E por isso eu quero trazer essa reflexão essa noite, de que pode ser por algum motivo, por alguma razão, pode ser que a gente esteja perto de Deus, mas ao mesmo tempo distantes de viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. E eu vou trazer aqui algumas histórias que vão exemplificar essa verdade ou essa realidade. A primeira delas está lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Eu não vou ler com vocês, mas fica registrado aí para você ler depois em casa. Eu vou resumir essa história. Conta ali a história, um momento da história do povo dos judeus que deixaram o Egito e eles foram ali, começaram uma jornada pelo deserto, e houve um momento ali onde Deus, Ele conduz o povo até o Monte Sinai. Quem conhece essa passagem? A passagem onde Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, e naquela passagem nós vemos Deus se manifestando para o povo de Israel de uma maneira poderosa. A Bíblia diz que Deus ele estava em cima do Monte Sinai, e a Bíblia diz que o monte estava fumegando, e havia uma fumaça de glória, e havia relâmpagos, e havia um fogo, né? Havia uma manifestação extraordinária do poder de Deus, Deus mostrando ao povo o seu
poder. Em dado momento, Deus chama ali Moisés e os príncipes do povo, os chefes, os líderes daquela multidão de pessoas, para que eles estivessem com Deus ali no alto da montanha. E nessa passagem a história diz que eles tiveram um encontro com Deus extraordinário, maravilhoso, e aí eles voltam e aí eles conversam com Moisés, e o texto diz que aqueles chefes do povo, eles dizem assim para Moisés: Moisés, nós tivemos uma experiência extraordinária com Deus, e nós estamos felizes porque nós saímos vivos. Então eles falam assim: olha, é bom que a gente não volte para lá. Vamos fazer o seguinte, eles fizeram um trato com Moisés. Moisés, a gente está com medo de que se a gente voltar lá, pode ser que a gente morra. Então faz o seguinte, vai você. Vai você, que a gente fica aqui. E aí você vai lá, e aí você fala com Deus, e aí você ouve tudo aquilo que Deus tem para revelar e falar. E quando você voltar, nós vamos ouvir o que você tem para nos dizer, aquilo que Deus disse, e nós iremos então obedecer, e nós vamos fazer tudo aquilo que Deus falou para você. Então, conta a história que Moisés foi, e o povo ficou lá embaixo, e estes príncipes, ou esses chefes também ficaram distantes daquela manifestação da glória de Deus que estava acontecendo em cima do monte. E aqui o que eu quero trazer para vocês, em meio a tantas lições que a gente pode tirar, é de que aquele povo estava tão perto de Deus, aquele povo estava tão próximo da manifestação sobrenatural, extraordinária de Deus, e ao mesmo tempo ficaram distantes e longes de experimentarem algo surreal, algo extraordinário, de eles entrarem na presença de Deus, de eles entrarem na glória de Deus, ou na fumaça de Deus. Eles estavam tão perto, mas e ao mesmo tempo estavam tão longe. E aí o que eles fizeram? Eles terceirizaram a experiência, eles terceirizaram a intimidade que eles poderiam ter com Deus, e eles disseram o quê? Moisés, vai você. Ou seja, Deus estava oferecendo para aquele povo uma experiência maravilhosa, um momento, um lugar de intimidade com Deus que estava se revelando para eles, que se revelou no Egito, que tirou eles do Egito, e estava começando a se mostrar para aquele povo, mas eles resolveram terceirizar essa experiência, eles resolveram não entrar nessa intimidade, mas mandar alguém. Eles mandaram um intermediário: olha, Moisés, você vai ser o intermediário, vai lá, tem a experiência e depois conta para nós. Queridos, eu creio que aqui é uma lição muito importante para nós, porque muitas vezes Deus nos chama para esse lugar de intimidade, e nós estamos tão próximos e tão perto deste Deus que a Débora falou, um Deus que é presente, um Deus que está conosco, né? Jesus falou isso, que estou com vocês todos os dias. E ele disse: eu vou para o Pai, e o Espírito Santo virá, e ele vai habitar em vocês. A maior indicação de que Deus deseja intimidade é o fato dele ter escolhido morar dentro de nós, colocar o seu Espírito dentro de nós. E de repente nós estamos tão perto de vivermos uma intimidade maravilhosa com Deus, mas por algum motivo a nossa mentalidade nos diz assim: olha, terceiriza isso. Então, em vez de você ouvir diretamente da boca de Deus, você passa a ouvir Deus através de terceiros. Então, você cria uma mentalidade religiosa e muitas vezes você diz assim: ah, eu vou ouvir Deus. Na verdade, você está indo ouvir o Serginho falar domingo. Porque você terceirizou essa coisa de ouvir Deus. E eu louvo a Deus porque se vocês estão aqui, provavelmente o que eu falo faz sentido, e o que eu falo, o Espírito Santo tem trazido vida a isso a vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus não me colocou como intermediário entre vocês e Ele. Deus chamou vocês para uma intimidade com Ele. Ele quer que vocês ouçam a voz dEle, que vocês experimentem a bondade dEle, vocês por vocês mesmos. Vocês não precisam colocar alguém nesse caminho ou terceirizar isso.
recentemente nós fazemos isso. Deixamos de ter essa intimidade, deixamos de subir no monte, ter a nossa própria experiência com Deus e mandamos que alguém faça isso no nosso lugar. Queridos, eu não estou diminuindo a importância da minha vocação aqui nesse lugar. Eu não estou diminuindo a importância deste lugar. O que eu estou dizendo para você é que Deus quer falar com você diretamente. Que você pode ouvir a voz de Deus naquele lugar de intimidade. Ele te chamou para você entrar na presença dele, como diz o autor de Hebreus. Ele diz que podemos entrar com confiança no Santo dos Santos, com a certeza de que nós seremos aceitos e de que nós receberemos graça e misericórdia sempre que nós precisarmos. Deus está te chamando para essa experiência. Não terceiriza isso para ninguém, queridos. Eu louvo a Deus porque eu fui muito ministrado por homens de Deus na minha caminhada. E eu louvo a Deus, eles têm um lugar especial no meu coração. Eu sou grato a Deus por cada um deles. Eu aprendi muito com eles. Meu caráter foi forjado. Muitas coisas Deus fez na minha vida através destes homens que foram usados por Ele como ferramenta na minha vida. Mas eu posso garantir para vocês, queridos, que as coisas mais profundas que eu ouvi no meu ser, eu ouvi diretamente da boca de Deus, no meu momento de busca, no meu momento do lugar secreto, naquele lugar onde eu entro na presença de Deus e eu ouço a voz do meu Senhor, porque Ele fala com aqueles que o buscam. Queridos, você pode estar tão perto disso, mas você pode estar tão distante de viver essa experiência se você terceirizar isso. Não terceirize. Amém, amados? Fala para o irmão, não terceiriza a tua experiência com Deus. Uma outra história interessante está lá em Mateus, capítulo 21, verso 12. Uma história muito conhecida. Jesus, ele entra em Jerusalém ali, ele é aclamado como o rei, como o Messias, e ele entra na cidade, e a Bíblia diz que ele vai até o templo. Quem lembra dessa história? E ele chegando ao templo, o que ele vê ali no templo? Que ele fica bravo. Ele vê o que é um comércio acontecendo no templo. E ele diz assim: Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam bombas. Ele lhes disse, nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Olha que interessante, queridos. Essas pessoas, elas estavam aonde? Elas estavam dentro do templo. O templo era o maior símbolo da vida religiosa de Israel. O templo era aquilo que havia de mais sagrado em Jerusalém. Tudo remetia ao sagrado. O templo era o lugar da habitação de Deus. A presença de Deus estava ali naquele lugar. Eles estavam ali dentro, eles estavam tão perto de uma realidade espiritual maravilhosa. Eles estavam tão próximos de Deus, mas ao mesmo tempo estavam tão... De manhã eu lembrei do filme do Shrek. Eles estavam tão distantes. Quem já viu o filme do Shrek aí? É uma bênção esse desenho. Deus fala muito aí nesse filme. Tão distantes. Eles estavam tão perto, mas estavam ao mesmo tempo tão distantes. Por quê? Porque eles deturparam o propósito. Eles profanaram o sagrado. Eles transformaram aquele lugar que era uma casa de oração em comércio. Queridos, nós corremos o risco de estarmos tão perto de Deus e tão longe de experimentar a verdadeira vida que Ele tem para nós, se nós não entendermos que nós fomos criados para a glória de Deus. Fala para o teu irmão, você foi criado para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. A minha Bíblia diz: seja o teu comer, seja o teu
ou beber, seja lá o que você for fazer, faça para a glória de Deus, porque foi para isso que nós nascemos. A Bíblia diz que hoje nós somos o que? O templo do Espírito Santo. Paulo falou, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E quando ele estava falando a respeito disso, ele estava falando sobre o estilo de vida daquelas pessoas, que não havia congruência, eles não tinham entendido que Deus habitava a vida deles e a vida deles agora tinha um propósito. Então, assim como o templo era símbolo de algo sagrado naquela época, assim também hoje nós somos esse templo, queridos. E se nós não entendemos o propósito pelo qual nós fomos criados, nós corremos o risco de estar tão perto de Deus e viver uma vida fora de propósito, sem significado, deixarmos de viver uma vida agradável a Deus. Há um propósito de Deus na tua vida, queridos. Ele colocou o Espírito dele em você porque ele tem um propósito na tua vida. Sabe qual é o propósito? Que as pessoas vejam Cristo através de você. Que a glória seja dele. Que você dê muitos frutos, como disse Jesus ali em João capítulo 15, quando ele fala da videira, ele diz que vocês deem muitos frutos, porque quando vocês dão muitos frutos, o meu Pai é glorificado. Então nós precisamos entender o propósito, para que nós não venhamos a deturpar ou a profanar aquilo que Deus nos deu. Deus te deu uma vida, uma nova vida, diz a palavra, as coisas eram ficaram para trás e tudo se fez novo. Ele te chamou para uma novidade de vida, e que essa novidade de vida seja para a glória dele. Outra história, Lucas capítulo 7, versos de 36 a 50. Eu vou correr aqui, pessoal, vamos comigo. Jesus na casa de Simão, o fariseu. Quem lembra dessa história? Mais ou menos. Jesus, ele é convidado para jantar na casa de Simão, o fariseu. Eu vou resumir a história para vocês, amém? E Jesus, ele vai jantar ali na casa daquele homem, e diz o texto que ele chega, ele se senta àquela mesa, e havia uma mulher de má fama naquela cidade, e que ouviu falar que Jesus estaria na casa de Simão, e ela, por conta e risco, ela resolveu aparecer no jantar. Ela não foi convidada, ela não era bem-vinda naquele lugar, mas ela decidiu no seu coração, ela disse assim: Jesus vai estar aqui na cidade, eu quero conhecer este homem, eu quero estar aos pés dele. E a Bíblia diz que ela foi, ela entrou naquela casa, e ela se colocou aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela se derramou completamente aos pés do Senhor, e ela derramou ali o seu perfume. E ao mesmo tempo, do outro lado, Simão, o fariseu, vindo toda aquela cena, diz o texto que ele olhou para aquela mulher e pensou assim: se Jesus fosse de fato um profeta, ele saberia quem é essa mulher e a vida profana, promíscua que ela tem. E aí então ele começou a julgar aquela mulher. E Jesus, sabendo disso, ele começa a conversar com Simão, o fariseu, a respeito de perdão, a respeito de como nós podemos nos derramar na presença de Deus. E Jesus falou para Simão: Simão, eu cheguei na tua casa, você não me beijou. Eu cheguei na tua casa, você não lavou os meus pés. Eu cheguei na tua casa, você me ignorou. Mas essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela não para de beijar os meus pés. Ela derramou todo o seu perfume, ela me ungiu a cabeça, os pés, ela fez algo extraordinário. E aí ele começa a dizer para Simão, ensinar a ele a respeito daqueles que buscam, daqueles que realmente precisam do perdão dos seus pecados. E o fim da história, depois você pode ler lá, você vai ver que aquela mulher saiu limpa e perdoada. Mas Simão, ele estava tão perto de Jesus. Queridos, imagina, quem gosta da presença de Jesus aqui? Não é maravilhoso quando a gente está aqui, a gente, no meio dos louvores, a gente vê aquela presença, doce presença de Jesus, né? Como ela enche o nosso coração, como ela toca a nossa vida. Agora pensa, Simão, ele recebeu Jesus em carne e osso. Jesus, o autor da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sentou para comer
na mesa de Simão. Ele entrou na casa de Simão, ele estava olho a olho, frente a frente com Simão. Simão estava tão perto, e tão distante. Simão teve o privilégio que poucos seres humanos na história da humanidade teve. A Bíblia conta a história de Jesus na casa de algumas pessoas. Foram poucas pessoas que tiveram o privilégio de receber o próprio Deus, o autor da vida, na sua casa. E Jesus saiu dali, e Simão não experimentou, não recebeu o perdão dos seus pecados. Tão perto e tão longe. Por quê, queridos? O texto é claro. Simão não recebeu aquilo que o autor da vida poderia oferecer para ele por causa do seu orgulho e por causa da sua soberba. Ele não deu bola para Jesus porque ele se achava o cara. Ele era o Simão, o fariseu, ou seja, aquele homem religioso que se achava muito bom, justo aos seus próprios olhos. Ele era tão arrogante, tão soberbo, que ele só conseguia ver o pecado dos outros, mas ele não conseguia enxergar a sua própria miséria. E Jesus disse: eu vim para quem? Eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. E Simão, ele estava cheio de si mesmo. Quantas vezes, queridos, quantas vezes nós estamos nesse ambiente, quantas vezes nós estamos na presença de Jesus, e Jesus quer fazer algo extraordinário na nossa vida, mas o nosso coração é arrogante, nós somos soberbos, nós não damos espaço para Deus, nós nos achamos algo demais, e aquilo que Deus quer fazer na nossa vida fica sendo sempre protelado. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Então a nossa soberba, ela se coloca entre nós e Deus. E a soberba se colocou entre Simão e Jesus. E apesar dele estar tão perto, ele não experimentou aquilo que o Cordeiro de Deus poderia dar para ele. Cuidado, queridos, com o orgulho e com a soberba. Deus procura corações humildes e que se sujeitam a Ele, corações que entendem sua própria miséria e o buscam. Como aquela mulher se derramou na presença de Jesus. Aquela mulher, ela correu riscos. Aquela mulher, ela colocou todas as fichas dela, porque ela conhecia a sua miséria, ela sabia quem era ela precisava de salvação. E Jesus falou que estes encontram. É estes que encontram verdadeiramente salvação. Então, se você entrou aqui, queridos, eu quero dizer para você, há salvação para você, desde que você reconheça a tua miséria e você se derrame na presença de Jesus. Uma outra história, Mateus capítulo 19, de 16 a 30, é uma história de um jovem rico que se encontra com Jesus. Quem conhece essa história? Jesus, ele se encontra com este jovem, com este homem, e este homem, ele pergunta para Jesus, ele diz assim: Jesus, eu quero saber o que de bom eu preciso fazer para receber a vida eterna. E Jesus diz para ele assim: olha, se você quer receber a vida eterna, então cumpra os mandamentos. E então ele fala alguns mandamentos para este homem, e ele fala: bom, isso eu faço desde a minha infância. Eu sempre observei, sempre cumpri os mandamentos. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, diz para ele assim: então, se você quer ser perfeito, vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. E se você ler lá o texto, você vai perceber que este homem, imediatamente ao ouvir isso, o que aconteceu com ele? Ele se entristeceu e foi embora. Este homem estava tão perto de Jesus. Ele teve o privilégio, a oportunidade de dialogar com Jesus, de perguntar diretamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o autor da vida, perguntar o que eu posso fazer para ser salvo. E Jesus então coloca algo para ele, dizendo assim: olha, querido, se você quer de fato entrar no reino,
há uma coisa que você precisa fazer. Você precisa me amar acima de todas as coisas. E há uma coisa que você ama mais do que a mim, é o teu dinheiro. Queridos, a idolatria, e aqui o elemento que muitas vezes nos separa de nós experimentarmos aquilo que Deus tem para nós, é a idolatria, ou seja, tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus. Tudo aquilo que nós priorizamos a despeito de Deus. Aqui no texto fala de dinheiro. Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele fala sobre isso, e ele fala sobre riquezas, ele diz: não se engane, não dá para você servir a Deus e a Mamon, porque o dinheiro é um Deus. E a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Aquele homem estava tão perto de ter uma experiência extraordinária. Eu fico imaginando, se esse jovem fizesse isso, imagina, galera. Se esse homem, ele vendesse tudo e falasse: eu quero Jesus, eu fico imaginando que vida extraordinária ele teria vivido. Mas o coração dele estava preso às coisas desse mundo. Ele não entendeu o que tinha de fato valor. Queridos, muitas vezes nós estamos aqui, muitas vezes nós estamos tão perto de viver algo que Deus tem para nós, mas o nosso coração, as nossas prioridades, os nossos valores estão em outras coisas. E enquanto Deus não for o centro da tua vida, enquanto Jesus não for de fato Senhor da tua vida, enquanto Ele não for a tua prioridade, queridos, você vai continuar tão distante daquilo que Ele tem para você. Cuidado com a idolatria. Jesus e os discípulos, outra história. Jesus, depois que Ele já ressurreto, Ele aparece para os seus discípulos. Diz a Bíblia que Ele aparece uma primeira vez e Tomé não estava lá. E aí os discípulos se reuniram e falaram: nós vimos Jesus. Quem lembra dessa história? E falaram para Tomé, e Tomé falou assim: como assim vocês viram Jesus? Nós vimos, Ele apareceu para nós. E Tomé falou assim: duvido. Olha o termo Tomézão aí. Duvido. E eles falaram: não, nós vimos Jesus, Ele apareceu para nós. E Tomé falou assim: eu não acredito se eu não ver Jesus pessoalmente e não tocar nas suas feridas. E diz o texto ali em João 20, 24 a 28, que Jesus aparece de novo, uma segunda vez, e Tomé está no meio deles. E aí Jesus entra e diz: a paz esteja com vocês. E aí Jesus fala para Tomé: Tomé, eu estou aqui, Tomé, vem aqui, bota o dedo na minha ferida, cutuca aqui o meu lado, vê se sou eu mesmo. E a Bíblia diz que então Tomé foi lá e falou: Senhor, Senhor, e agora ele creu. E aí Jesus falou o que para Tomé? Quem lembra? Tomé, cabra safado. Não, ele não falou cabra safado, isso foi. Mas está no hebraico lá, deve ter algum cabra safado lá, no grego ali. Tomé, você creu porque você viu. Mas feliz, bem-aventurados são aqueles que creram sem nunca terem visto. Porque o justo viverá pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós podemos estar tão perto de Jesus e ao mesmo tempo, por causa da nossa incredulidade, nós não cremos, não acreditarmos, estarmos com os nossos olhos nas circunstâncias, nas possibilidades humanas e não naquilo que Deus está falando. Queridos, nós precisamos crer. Existem promessas maravilhosas de Deus para a nossa vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu futuro. Promessas lindas de Deus para nós. Mas nós precisamos crer, e a palavra de Deus que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Nós precisamos tomar posse dessas promessas pela fé, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E não ficarmos duvidando. Eu lembrei nessa manhã da história do povo quando saiu lá do Egito e eles foram em direção à terra prometida. Vocês lembram dessa história? E eles pararam ali em Kadesh
Barneia, na fronteira ali entre o deserto e ali Canaã, e o Jordão, e Deus falou para eles: olha, peguem uns espias e vão lá ver a terra que eu prometi que vou dar para vocês, vão lá ver como é tudo isso que eu falei que é. E os espias foram, voltaram para os seus relatórios, e o que eles disseram? Quem lembra? Realmente, a terra, ela mana leite e mel, a terra é tudo aquilo que Deus falou que era, mas, fala para o teu irmão, se o problema é o mais. Queridos, eu oro do fundo do meu coração, para que você jogue esse mais no lixo. Fala para o teu irmão assim: nunca mais fale mais para Deus. Porque este mais, ele expressa o quê? Incredulidade. Esse mais está querendo dizer para Deus assim: ah, Deus, é muito bom para ser verdade. Ah, Deus, será que o Senhor é poderoso o suficiente para cumprir aquilo que o Senhor disse que faria na minha vida? Será, Deus, que o Senhor é suficiente para fazer aquilo que o Senhor falou que vai fazer? Porque veja bem, existe lá na terra gigantes, e nós somos aos olhos dele como os gafanhotos, eles vão matar a gente, eles vão pisar na gente, então não há esperança para nós. Eles colocaram os olhos aonde? Nas circunstâncias, e se esqueceram do poder de Deus. Aquela geração não entrou na terra prometida, queridos. Eles estavam tão perto de entrar na Canaã. Eles estavam saindo de 400 anos de escravidão no Egito, e Deus estava entregando para eles uma terra que mana leite e mel. Essa simbologia para dizer que Deus estava entregando a eles uma terra maravilhosa, que Deus estava dando para eles o melhor lugar que eles poderiam viver na face dessa terra, um lugar de prosperidade, um lugar onde eles teriam paz, um lugar onde eles teriam a liderança do próprio Deus sobre a vida deles. Eles viveriam o Éden na terra de novo. Essa era a promessa de Deus. Deus estaria com eles naquele lugar. E aquela geração foi incrédula, e Deus falou: nenhum deles entrará nessa terra, a não ser Josué e Caleb, porque foram os dois únicos que, quando voltaram, disseram: não, queridos, vamos entrar, porque Deus certamente nos dará essa terra. Mas aquela geração morreu no deserto. Querido, quantas vezes nós estamos diante de promessas de Deus para a nossa vida, e nós morremos por causa da nossa incredulidade, tão perto de entrar, tão distantes ao mesmo tempo de viver a promessa de Deus para nós. Eu quero encerrar essa mensagem com uma última história. Está lá em João capítulo 6. Jesus e a multidão. Jesus estava pregando, e havia ali uma multidão de pessoas ouvindo a sua mensagem. E em um certo momento os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, há uma galera aí, e a galera está com fome, e a gente não tem como dar comida para esse povo. E Jesus, ele faz um milagre maravilhoso, extraordinário. Ele multiplica os pães, os peixes, ele dá de comer para toda aquela galera. Imagina, buffet livre. É livre. Chefe comer à vontade. Diz que eles comeram e eles ficaram satisfeitos. Todos comeram e houve abundância de alimento. E no dia seguinte, então, Jesus, ele atravessa o lago para o outro lado, e aquela multidão continua seguindo Jesus. Eles querem estar com Jesus. Que lindo, né, galera? Não é lindo isso? Aquele povo quer mais de Jesus, eles querem estar perto de Jesus, eles amam Jesus. Será mesmo? Versículos 26 e 27. Olha o que Jesus fala para aquela galera: vocês estão me procurando porque comeram. Olha que vergonha, galera. Imagina que Jesus falasse isso para você. Sabe por que você está aqui? Você não está aqui por causa de mim. Você está aqui por causa do que eu posso fazer para você. Vocês estão me procurando, vocês estão atrás de mim, vocês não se cansaram de mim. Sabe por quê? Porque
satisfeitos. O que vocês querem é pão. 27. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Se você continuar lendo, você vê que Jesus, então, ele começa a falar que ele é o pão da vida. E ele começa a dizer: vocês estão procurando o pão errado, vocês estão atrás da coisa errada. Eu sou o pão da vida, só eu posso saciar a fome de vocês. Mas aquele povo estava buscando as bênçãos e as coisas terrenas, e não a Jesus. E diz o texto que depois que ele começou a falar a respeito dessas coisas, muitos já não mais seguiam Jesus. Muitos daquela multidão já começaram a ir embora, porque viram que Jesus não ia mais dar pão. Tantos foram embora que Jesus fala para os seus discípulos, e ele diz assim: vocês também vão vazar? E vocês também vão embora? E aí Pedro diz: não, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ah, querido, quantas vezes nós estamos tão perto, mas o nosso coração está tão longe, tão longe. Querido, se a razão e o motivo de nós estarmos aqui não for Jesus, nós teremos dois destinos possíveis. Se você está aqui porque você está interessado em algo que Jesus possa te dar, se esse é o motivo, se essa é a razão, eu não estou dizendo que você não possa orar ao Senhor, pedindo a Ele que faça algo na sua vida, que faça um milagre na tua vida, que cure você, então, talvez de uma enfermidade, ou que abra uma porta de emprego, que faça alguma coisa. Não há nada de errado nisso. A Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. Mas se esse é o motivo, se essa é a razão, se você está buscando somente isso, o dia em que Ele te der, sabe o que vai acontecer? Tchau, eu já consegui o que eu queria. Faz sentido, querido? Porque o motivo de eu estar aqui não é Ele, é o que Ele pode me dar. Então, no dia que Ele me der, eu vou dizer: obrigado, Senhor, e ó, nunca mais você vai ver. A outra opção, sabe qual é? Você estar aqui pelos mesmos motivos, e você orar ao Senhor, e você disser, e você clamar, e você jejuar, você fazer a campanha do sei lá o quê. Graças a Deus que nós não temos essas coisas aqui. E você não receber. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai dizer assim: esse Deus não presta. Você vai dizer assim: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não se importa comigo. E você vai amargar, e você vai aonde? Embora, do mesmo jeito. Porque o teu coração não está em Deus. Você não entendeu que Ele é o pão da vida. Lá em Isaías capítulo 29, versículo 13, eu quero terminar com esse versículo. Isaías, profeta Isaías 29, versículo 13, fala de uma verdade tremenda, e que é o elemento divisor de águas na nossa vida. Do porquê que muitas vezes nós estamos tão perto, e ao mesmo tempo podemos estar tão longe de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca, e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. O que o Senhor estava dizendo aqui para o povo: vocês falam com a boca, vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Queridos, nós precisamos orar ao Senhor, e nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus, porque Ele é o motivo, Ele é a razão de nós estarmos aqui. Não há outro motivo de você vir aqui senão a vida dEle, o nome dEle. É para Ele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós respiramos. Ele é o motivo, Ele é a razão da nossa vida. Queridos, nós
não entendermos isso, nós vamos estar tão perto de Deus, como muitas dessas histórias que nós vimos essa noite, como muitos que tiveram o privilégio de estar face a face com o Senhor. Nós corremos o risco de vivermos isso hoje, estarmos tão perto e ao mesmo tempo tão longe de Deus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra que nos leva a refletir sobre a nossa vida, sobre as intenções do nosso coração. Senhor, eu oro para que haja conversão nessa noite. Eu oro, Senhor, para que cada vida que está aqui, aquelas que estão na live também, eu oro, Deus, para que haja um abrir de olhos. Eu oro, Senhor, para que o nosso coração se converta verdadeiramente a Ti, Senhor, para que nada nos impeça de viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, eu não quero que nada atrapalhe aquilo que o Senhor tem para fazer. Eu não quero terceirizar a minha vida espiritual. Eu não quero profanar aquilo que é sagrado, aquilo que é o propósito pelo qual eu fui criado. Me livra do orgulho, da soberba, me livra da idolatria, me livra da incredulidade, Senhor. Me livra, Deus, de te buscar com interesses outros que não a Tua presença na minha vida. Senhor, abre os olhos do nosso coração, mostra-nos, revela-nos, Deus, quem Tu és. Mostra-nos, Senhor, que Tu és o pão da vida, Tu és a razão, o motivo de nós estarmos vivos. Às vezes vivemos só uma religião vazia, sem sentido. Às vezes a nossa vida se resume somente em observar regrinhas, em cumprir ritos, normas. Mas o nosso coração está tão distante do Senhor, e nos esquecemos de que nós não podemos viver de aparência, que não faz sentido, porque o Senhor conhece as intenções do nosso coração e o Senhor nos vê claramente. Não há como enganar o Senhor, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o nosso coração. Senhor, converte o nosso coração, quebranta o nosso coração, sonda as entranhas do nosso ser nessa noite. Espírito Santo, sonda os corações, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós alguma coisa que está atrapalhando a Tua manifestação na nossa vida, o Teu derramar na nossa vida, Senhor. Nós não queremos perder o principal, e o Senhor é o principal. Ama a Deus em todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, diz o Senhor. É com todo o coração, meu irmão. Nesse dia você vai encontrá-lo. Nesse dia você estará de fato perto dele e experimentando tudo que ele tem para você. O dia que você entender que ele é tudo que você precisa. Todas as coisas estão nele, ele é tudo para nós. Todas as respostas que você precisa estão em Jesus Cristo. A vida está nele, a esperança está nele, a alegria está nele, a salvação está nele. Ele é a verdade que você precisa. Nos traz para perto, Jesus. Perto, perto, tão perto, que tudo fique tão claro, e assim a gente possa viver verdadeiramente
todos os teus planos e sonhos para a nossa vida.